Bom, nós estamos recebendo hoje o Edson Sardano. Acho que todo mundo conhece a família Sardano. Família Sardano. Quanta gente conhece o Miguel, né, Zé? O Zé é amigo do Miguel. O Silvino conhece o Miguel, Neuzinha. Todo mundo. A Anícia, né, Anícia? Só que a Anícia é mais fã do filho, né? Olha, você vê? Então, o Edson Sardano é lá de Santo André. É coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje, ele é vereador em Santo André. Se não me engano, foi o segundo mais votado, não foi? Então, é espetacular. Ele é professor universitário de Direito, advogado, bacharel de Direito, e é um profundo estudioso de filosofia do direito. Tá? Eu vou contar um segredo para vocês. Na próxima eleição para deputado federal, o Edson vai sair como candidato a deputado federal, representando a causa espírita lá em Brasília. Não temos ninguém em Brasília que fale pelo espiritismo, ou melhor ainda, que fale sobre Jesus. Tem a bancada dos evangélicos? Tem, mas veja, é a bancada, nós estamos falando de pessoa física, tá? Que represente Jesus, que leve a palavra de Jesus para dentro da política. Não pense que política é tudo desonesto. O que a gente fica sabendo é a desonestidade. É a Lava Jato, é o mensalão, são os escândalos, a corrupção, mas é óbvio que está cheio de gente boa. E nós somos responsáveis pelos que não são bons estarem lá, porque a gente não aprende a votar. A gente vota em quem não presta. Quem não presta hoje, graças a Deus, está ficando confinado numa cidade maravilhosa que é Curitiba. Então, poucos estão fora de Curitiba, não é verdade? Mas, então, é isso. Hoje, nós estamos tendo a honra de recebê-lo aqui na casa. Né, gente? Vamos lá? Vamos lá, Edson. Boa noite, olha que loucura. Cara, é político mesmo, né? O cara já começa mentindo até no dia. Bom dia, amigas, amigos. Muito obrigado por essa oportunidade. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse ambiente, nesse momento, em todas as nossas vidas. Normalmente a gente faz palestra à noite só, né? E o evento, a palestra, é tão mais importante do que nós, não a minha palestra, o evento, a nossa presença, tudo, que a gente esquece até que está de dia. Fica com a memória da palestra. Eu me sinto muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu me programei para falar um pouco sobre ética, pegando o gancho da ética na política, mas não se assustem, não, porque a política vai ficar de lado, não é o principal da nossa conversa, não é e nem pode ser a política. Mas a ética, sim, e os movimentos que ela faz nas nossas vidas. Nós vivemos um mundo extremamente conturbado. Não raras vezes nos questionamos, esquecemos até que estamos sob o comando de Deus. Esquecemos. Não, porque do jeito que está não tem jeito, assim não vai dar, esse mundo está perdido. E as pessoas começam a pensar em fugir, em sair. Algumas pessoas, inclusive, envolvidas por esse clima todo, o clima humano, o clima espiritual, acabam caindo para as doenças mentais, acabam caindo até para o suicídio. Nós tivemos o mês passado, o mês do suicídio. O mês de prevenção ao suicídio, por quê? As pessoas não têm aonde recorrer, e ficam com aquela ideia vazia de que não tem chance, é cada um por si. E Deus está no comando, gente. Nós espíritas, nós cristãos, temos que ter isso muito, mas muito claro. É um mantra. Tem que acordar, antes de fazer qualquer coisa, respirar fundo. Deus está no comando. Tem uma expressão que possivelmente todo mundo conheça. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai não saiba. Pode procurar em qualquer evangelho essa expressão, que vocês não vão achar. Ela foi extraída do Alcorão Sagrado. Tem lá um versículo, um capítulo que eles chamam de surata,
Então, é uma lição do Alcorão Sagrado. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai não saiba. Só isso é uma expressão de consolação que a gente não precisaria de mais nada. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai não saiba. Logo, tudo que acontece comigo, tudo que acontece com a sociedade, tudo. Mas espera aí, lá no Texas, teve um cara que subiu num andar e disparou, matou 59 pessoas, feriu 500. Deus sabia disso? Lógico que sabia. Lógico que sabia. Ou então, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Vamos cada um botar um revólver na cinta e estamos sozinhos no mundo. Deus sabia. Pô, mas Deus sabia disso? E onde é que estava Deus nessa hora? Estava lá inspirando aquelas pessoas para irem ao show. Olha, você, eu não estou muito afim de ir, vai, não, levanta e vai, o show, vai lá, vai. Por quê? Há uma razão para isso. O nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma expressão que diz assim, tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Há uma razão de ser para tudo. Nós, com o olhar da matéria, é que damos uma conotação escatológica, damos uma conotação dramática às coisas, inclusive à morte. Não é difícil nós nos encontrarmos entre pessoas, entre amigos, falar, isso não tem jeito, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Nós nascemos com essa cultura equivocada em relação à morte. Só não tem jeito para a morte. A morte, e a gente acaba crescendo, vivendo, cultuando esses valores e temendo a morte. Achando que a morte é uma coisa, não vamos dizer que seja extremamente agradável, principalmente quando precoce, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é simplesmente um passo. E quando nós passarmos a mudar a nossa postura em relação a ela, essas catástrofes, essas desgraças todas, se resumem ao fato em si. Ao fato em si. Há uma razão para aquilo, uma razão justa, com origem no passado, ou às vezes nessa vida mesmo. E com um fim útil. E qual é a utilidade de tudo que acontece na vida? É o progresso, é a evolução. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Então, é uma expressão de consolador, de consolação. Nenhuma ovelha, todo mundo. Agora, quando? Como? Mas fulano morreu, não deu tempo dele se salvar. Daí a visão da reencarnação ser imprescindível para a consolação, para a felicidade. Por isso Jesus disse, eu vos mandarei o Consolador. A consolação está aí, no caráter permanente das nossas vidas, no caráter perfeito da criação e no caráter inexorável do progresso, da evolução. Ou seja, todo mundo está evoluindo. Você pode dizer, você fala isso porque você não conhece fulano. Não, eu não conheço fulano, mas posso dizer, está evoluindo. O maior facínora do mundo, o maior corrupto do mundo, todo mundo está evoluindo. Todo mundo é filho de Deus, está num caminho de progresso, sob o controle, sob o comando de Deus, e não é necessariamente ruim ou errado. Quando Jesus estava na cruz, naqueles momentos finais, o que ele disse, a expressão que ficou gravada para toda a humanidade, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não foi uma frase solta, não é uma frase, Pai, perdoai, Jesus era bacana, Jesus era bonzinho, não. É uma profunda reflexão, é um ensinamento milenar. Eles não sabem o que fazem. Ele tinha acabado de ser traído, crucificado, assassinado, torturado, e ele resumiu tudo isso à ignorância. E nem a ignorância pejorativa, a ignorância ofensiva, a ignorância do desconhecimento. E é assim que nós temos que olhar a vida. É assim que nós temos que olhar os nossos irmãozinhos. No exemplo máximo, Jesus, ele nos deixou essa referência. Eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. É super comum a gente ter essa relação com fatos corriqueiros. Uma criança vem, pisa lá na sua unha encravada. Dói, você tira o pé e tal, mas olha, uma criança
Não, aí vem a família, pede desculpa, tal. Não, criança, não sabe o que faz. Aliviou a dor da unha encravada? Não, mesma coisa. Agora vem um adulto, na gozação, você está com a unha encravada? Então, peraí, pisa. Vai doer do mesmo jeito, mas vai ter um plus, vai ter uma dor a mais, uma dor moral. Porque você vai, esse cara sabia, esse cara é ruim, por que ele fez isso? Aí você já vai ficar com raiva dele. Por quê? A gente acha que ele sabe o que faz. Então, o problema não é o fato em si, não é a unha encravada, não é a dor, mas é a conotação moral que eu dou para a causa daquilo. Quando foi uma criança, eu relevei. Doeu, mas essa dor não me perturbou. Causou dor, mas não causou sofrimento. Não alterou a minha vida. Não alterou o meu dia, o meu humor. Agora, o adulto pisou de propósito, causou a mesma dor e alterou o meu comportamento. Alterou a minha postura. Eu mudei. Então, eu fui atingido. É um ataque. É uma expressão até que eu assisti com o Leandro Carnal, que é um filósofo ateu, mas um cara fantástico, e ele disse, esses ataques são como veneno, só funciona se você tomar. Então, a pessoa quis te machucar, pisou no seu pé, machucou, fisicamente. Vai machucar moralmente? Se você quiser, se você permitir. Todo mundo pode pisar no nosso dedo, na joanete, na unha encravada, no joelho, na canela, pode fazer o que quiser. No coração mandamos nós. No coração mandamos nós. Teoricamente, é óbvio. Teoricamente não, filosoficamente. Metaforicamente. Não estou falando coração cardio, né? No coração sentimento mandamos nós. Pode ser a agressão que for. Volta a Jesus. Crucificado, traído, abandonado, humilhado, condenado à morte injustamente, sereno. Doía? Lógico que doía. Magoava? Não. Tanto é que a expressão foi essa, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E um dia todo mundo vai aprender. Porque o que todo mundo quer é ser feliz. Não há uma pessoa que não queira ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E tem o direito de ser feliz. E a felicidade pode perfeitamente ser aqui e agora. Nós, religiosos, costumamos falar, não, a felicidade não é desse mundo. Errado. Engano. A felicidade não é com as coisas desse mundo, no padrão desse mundo, porque é esse desvio de comportamento que nos levou a essa loucura que está aí fora. Mas a felicidade pode ser nesse mundo, sim. Não desse mundo. Ela não é das coisas que se esvaem pelos nossos dedos. Mas ela pode ser aqui e agora. Desde que eu entenda o caráter da felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é um valor espiritual. Nós somos espíritos. Só que a gente acha que a felicidade está nas coisas do corpo. Eu preciso nutrir o corpo com comida, em exagero, com coisas, com poder, com posses, com propriedades, com estética, com erotismo, com tudo isso que excita o corpo. Isso não é felicidade, isso é euforia. E isso dá ressaca. O que dá ressaca não é bom. A felicidade não dá ressaca, a felicidade é permanente. A felicidade não está à disposição, ela não está susceptível a abalos externos. Tem um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, e ele diz que felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Qualquer tentativa de fazer o caminho contrário, fecha ela mais ainda. E é verdade. Então é um valor interno. Eu estou bem, eu estou em paz comigo mesmo. O mundo pode estar se acabando, mas eu estou feliz. Por quê? Porque eu sou um espírito, filho de Deus, caminhando para o bem, para o progresso. Mas você está desempregado, você está doente. Não, eu não. A minha condição física, humana, passageira e momentânea, está atravessando essa situação. Não, eu posso estar sofrendo. Estou doente? Estou doente. O meu corpo está com algum problema? Tá. Mas eu não posso deixar que esse problema me invada, não o meu espírito, porque eu sou o espírito.
Eu não posso deixar que esse problema venha para o meu coração. Porque ele vai ficar com o corpo. Ah, mas a minha doença é grave, não tem cura, é terminal. Vai acabar, você vai ficar curado quando o corpo desencarnar. Aliás, Divaldo Franco costuma contar uma história que é engraçada por um lado, e para quem viveu não foi muito, mas depois reflete e aprende. Ele se hospedou na casa de uma família, tinha uma pessoa muito doente, e as pessoas pediram para ele, falaram, olha, Divaldo, pede para o doutor Bezerra de Menezes falar alguma coisa sobre o cidadão aí, o que vai acontecer com ele e tal, para dar uma ajuda. E o Divaldo, naquela noite, consultou o doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, tal, dá alguma notícia sobre o cidadão aqui, sobre o fulano. Aí o doutor Bezerra falou para o Divaldo, olha, pode falar para a família que ele vai ficar bem. Aí ficou todo contente, acordou radiante no dia seguinte, olha, o doutor Bezerra falou que ele pode ficar bem, que ele vai ficar bem, tudo certo. Aí ficou todo mundo entusiasmado, deu uma semana ele desencarnou. Aí Divaldo falou, puxa vida, né, o doutor Bezerra aqui, só aprontou comigo e tal, voltou a conversar com ele, falou, não, notícia está correta, não mudou absolutamente nada, ele está muito bem, está aqui conosco, está prosseguindo a vida dele, em paz, cumpriu o seu papel. Aquela história da causa justa e do fim útil. Mas quando a gente coloca toda a vida, toda a energia em cima da matéria, se fragiliza. Se fragiliza. Por mais que a gente, não, mas eu estou feliz, eu estou com tudo, tenho dinheiro, tenho fama, sou bonito, tá? Então essa sua felicidade tem data marcada. Tem prazo de validade. E a felicidade não pode se resumir a 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos, não pode. A felicidade é eterna. A felicidade é eterna. E é esse conceito que faz com que a gente tenha uma vida, vamos dizer, incompatível com os valores morais e espirituais. E aí que eu entro um pouco nessa questão da ética. O que é a ética? A ética, grosso modo, é a reflexão crítica da moral. A ética, eu costumo dizer, que é o chip divino dentro de nós. Todo mundo tem ética. A ética é um impulso nosso para o bom, para o belo, para a felicidade. Isso é ética, querer o bem. Às vezes a gente se desvia disso, passa por valores morais, que esses sim são temporários, variam de acordo com o tempo, variam de acordo com o lugar. O que é moral aqui não é moral na Arábia Saudita, o que é moral hoje não foi moral daqui a 200 anos, mas a ética não. Todo mundo tem, por quê? Porque todo mundo tem esse impulso divino de ser bom, do bem, da felicidade. Se equivoca nas questões morais. E nessa certeza do papel que estamos cumprindo aqui no planeta Terra. Então, começamos a fazer concessões morais. Concessão moral para o dinheiro, concessão moral por uma série de outras coisas. Não, isso dá, isso pode, por quê? Eu preciso me garantir. Às vezes fala, não é para mim. Bom, mas você está roubando, você está... Não, veja bem, sabe como é que é? Meus filhos, eu preciso garantir. Por quê? Garantir o lado material dos filhos. Será que é isso o mais importante? Esse tipo de permissão, ou melhor, de permissividade, faz com que a gente vá assim, laceando certos conceitos. Daí a importância da religião como tema transversal nas nossas vidas e passando pela política também. E no meu caso particular, quer dizer, eu tenho duas situações bastante complexas. Eu fiquei 30 anos na polícia. É pior do que política. É mais complicado. Foram 30 anos na polícia militar. E eu nasci em família espírita. Quando eu fui para a polícia militar, com 19 anos, fui como espírita, fui como dirigente de mocidade espírita. Muitas pessoas perguntavam para mim, mas isso não é contraditório? Você é um espírita? Eu falei, não, ao contrário. Eu vou levar para a minha atividade policial os conceitos do espiritismo. Eu vou levar os valores cristãos. Ah, então você vai, em vez de prender, você vai dar passe em bandido? Não, não vou dar passe em bandido, nunca dei passe em bandido. Agora, eu vou cumprir a lei. E como é que pode ser um cristão na polícia? Não é fazer proselitismo religioso, não é convencer ninguém de nada, mas, principalmente para quem tem o poder de influenciar os outros, influenciar o semelhante, influenciar subordinados, colegas, você influencia qualquer um pela própria vida, pelo dia a dia, pelo andar, você pode passar os bons conceitos.
Você não precisa falar do Evangelho, do amor de Deus, do perdão. Fala das leis. Vamos cumprir a Constituição, cumprir o Código Penal. Nós não precisaríamos de mais nada. Tentem imaginar um mundo, uma sociedade, onde todo mundo cumpre Código Penal, Código Civil, Código Comercial, Lei de Inquilinato, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente. Leiam essas leis. Todas as leis têm inspiração divina. Por mais que a gente pense, não, Brasília é a terra do demônio. Não, os espíritos atuam ali na influência da formulação das leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma peça linda, mas muita gente critica, né? Porque, está vendo, não pode prender, não pode... Porque a gente quer o quê? A gente quer se vingar, a gente quer ver o sofrimento físico. Fala, não, eu não quero sofrimento, eu só quero justiça. O que entendemos nós de justiça? Só Deus pode ter esse atributo. Por isso está lá no Evangelho, e a gente tem que colocar essa frase também. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. O resto lhe será acrescentado. Justiça é de Deus. A vida se acomoda. Lembra do Evangelho? Tudo tem uma causa justa e um fim útil. E nós precisamos inovar, nós precisamos avançar bastante, ousar na interpretação disso e da vida. Nós não podemos cair na vala comum, nós espíritas cristãos, não podemos cair na vala comum, engrossar esse coro da pena de morte, redução da maioridade penal, do aborto. E é o que a gente tem visto a sociedade, porque a sociedade quer consertar o mundo pela ótica material. E não é a ótica material que vai consertar o mundo. É a nossa postura, num primeiro momento. A melhor forma de consertar o mundo é consertar a si mesmo, como o Gandhi dizia, né? Quando uma pessoa se levanta, a humanidade toda se ergue um pouquinho com ela. Então, esses códigos são perfeitos, essas leis são perfeitas. Mas o menor comete um crime, aí não prende, ele comete o outro. Se ele tivesse sido preso, ou se ele tivesse pena de morte, outro dia, fez aniversário, é aquele massacre do Carandiru. 25 anos do massacre do Carandiru, onde foram mortos 111. Tem gente que acha que foi pouco, não sei o quê. E eu andei vendo pelo Facebook, algumas pessoas dizendo assim, faz 25 anos que os 111 mortos do Carandiru não mataram mais ninguém. Tipo dizendo assim, está vendo como foi bom? Tivesse vivo, quantos eles já teriam matado? É a visão material, é a visão de quem está com os pés amarrados no chão. Não é a visão espiritual. Na visão espiritual não há vítimas. Ninguém é vítima. As coisas acontecem. Lembra lá da árvore? A folha cai de uma árvore. O Pai sabe. Se o Pai sabe, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar, é soberanamente justo e bom, nos ama. Puxa vida, e eu fui assaltado? Ou tudo isso que eu acredito, que eu estou pensando até hoje, é mentira? Então, larga isso tudo, parte para outra, vai assaltar também? Ou tem uma razão para isso? Uma razão de reflexão, uma razão para eu mudar a postura, uma dívida do passado, seja lá o que for. O conhecimento espírita, então, conhecer e praticar e vivenciar o espiritismo, a consolação, a reencarnação, saber desses vínculos todos, não vai fazer de nós super-homens, super-mulheres. Nós não vamos ficar imunes. É comum, aqui tem estacionamento, mas é comum a gente ver em porta de centro, ter roubo de estepe, rouba um carro do orador, o orador vai falar, rouba o carro do orador. Eu falei, poxa, mas eu vim fazer uma palestra, eu vim dar um passe, eu vim tomar um passe, eu vim num centro espírita, roubaram meu carro, cadê a proteção espiritual? Quem falou que a proteção espiritual é para ficar, espírito vai ficar dando uma de flanelinha lá no seu carro, tomando conta do seu carro, para você frequentar o centro, você é melhor que alguém porque está frequentando o centro, porque está dando passe, porque está fazendo palestra. Não há vítimas, tudo na vida tem uma razão de ser. E compete a nós entender esse caráter e tocar a vida para frente. As coisas vão continuar acontecendo, mas vai diminuir o meu sofrimento, vai diminuir a minha dor, porque nós vamos tirar do coração o direito que nós nos damos da revolta. Por que eu? Por que comigo? Nós vamos tirar o direito de ficar pensando isso. E esse é um dos principais problemas. Eu, na minha carreira como policial, eu via muito uma pessoa reclamando, e que quando a gente via que ela reclamava com aquele ranço, porque tem que matar tudo, esses bandidos, aqui, fui assaltado, passava uma semana, era assaltado de novo. Aí reclamava mais ainda, e não para. Por quê? Porque ela está gerando vibrações que vão buscar sintonia no bandido também.
Vão buscar assim, porque o ódio, o ranço, esse sentimento ruim, ele é igual para todo lado, tanto para bandido quanto para vítima. Então aí os cientistas acabaram de reconfirmar aquela teoria das ondas gravitacionais, que Einstein já havia previsto há 100 anos, já agora, alguns anos atrás, alguns cientistas conseguiram construir lá um equipamento para verificar concretamente essas tais ondas gravitacionais, e agora, mais uma vez, 3 cientistas agraciados com o nome da física, demonstrando isso. Ou seja, você joga um objeto aqui, ele cria uma vibração que vai interferir no mundo todo. Tudo isso é criação divina. Tudo isso é criação divina. Não só objetos, não só matéria, os nossos pensamentos. O Evangelho fala o pecado pelo pensamento. Por que o Evangelho fala o pecado pelo pensamento? Não é para ficar colocando culpa na nossa cabeça. Pô, mas agora não posso mais nem pensar. Pode pensar, não tem problema nenhum. E é normal que a gente pense, que reaja, vê uma cena complicada na televisão, vê uma cena de violência. Você fica às vezes com raiva, mas você precisa ter a sabedoria de lutar contra isso e não permitir que esse pensamento acabe plasmando o seu dia a dia, acabe interferindo no seu dia, na sua saúde mental. Por isso a importância dessa expressão, de entender o Evangelho, quando fala o pecado pelo pensamento. Vigiai, orai e vigiai. A oração é a nossa ligação com Deus, é a nossa asepsia. Quando você levanta, lava o rosto, tudo, escova os dentes, ora, faz a asepsia mental, sintoniza com o plano superior. E a vigilância o que é? É a forma de tentar continuar esse padrão vibracional adquirido na prece, na união com os bons espíritos, na união com Deus. Vigiar o quê? Não é vigiar a vida alheia. Vigiar o próprio pensamento, vigiar a ação. Então, levantou, pegou o carro, o cidadão da frente cochilou lá no semáforo, o semáforo fechou, você não conseguiu passar, não fica com raiva dele. Compreende? Não fica com raiva do cara que está devagar, do cara que te fecha. É uma luta, porque na hora dá vontade, você está apressado, a gente está sempre apressado. Então, é essa vigilância que o Evangelho se refere. Vigiar a postura, vigiar o pensamento. Saber que, ao pensar, ao vibrar, nós estamos atraindo espíritos, estamos criando uma psicosfera que poderá nos prejudicar. Então, é a nossa defesa. E, final do dia, a gente vai estar em paz. Final do dia, mesmo que as coisas aconteçam. Eu costumo dizer, como profissional de segurança, que às vezes é melhor você ser assaltado uma vez a cada 15 dias, do que ficar todo dia achando que vai ser assaltado e se prevenindo daquela forma assustadora. Quando chega Natal, aí tem aquelas coisas de compra, né, 25 de março. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, 25 de março. Você já pode ser que já tenha ouvido falar, depois pesquisa no Google. É um lugar lá que vende pirataria, coisa falsa. Ninguém nunca foi lá, tenho certeza absoluta. Mas o pessoal vai lá para 25 de março, aí vai também à televisão fazer a matéria para ver sobre violência. Aí pega um consultor de segurança, tal, e olha, e o consultor fica olhando as pessoas. Aí aparece aquela senhorinha toda distraída, com a bolsa aqui atrás, né, feliz da vida, fazendo as comprinhas de Natal. Aí o consultor, olha, está vendo? Está errada. Está errada. A bolsa do lado, não está prestando atenção, está totalmente distraída. Ela está feliz da vida, mas pela ótica do consultor, ela está errada. Aí aparece aquela outra com a bolsa amarrada assim, né? Para o lado. Está vendo? Essa aí está certa. Está vendo? Está prestando atenção. A bolsa presa. Ou seja, ela já saiu de casa. Vou ser assaltada, vou ser assaltada, vou ser assaltada, e vai. Chegou o final do dia, não foi assaltada, mas ela está assim, arqueada. Demora uns 15 dias para voltar a andar direito assim. Compensa? Não compensa, gente. Não compensa. A gente tem que tirar isso da cabeça. Mas e se eu for assaltado? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai não saiba. A melhor defesa que nós temos, a melhor segurança, a melhor blindagem, não é a do carro, é a da alma. Como é que eu blindo a alma? Com a postura, com a conduta. Haja de forma que a vida não tenha razões para cobrança. Esses fatos que acontecem nas nossas vidas, eles são alertas, não é castigo, não existe castigo na lei de Deus.
Deus não é um delegado de polícia, um promotor de justiça. A gente tem o mau hábito de achar que... Por isso que tem medo da morte. Porque, vai ser julgado. Deus não julga ninguém, ninguém é julgado de nada. Tudo são consequências. Causa e consequência. Se eu tenho uma postura, se eu tenho uma vida equivocada, tenho posturas equivocadas, se eu estou o tempo todo pensando besteira, falando mal dos outros, nutrindo ódio no coração, vai dar tudo errado mesmo. E não é porque Deus castigou. Porque é assim que funciona. São as ondas gravitacionais. É ciência. É ciência. Por isso que nós espíritas costumamos dizer, uma das nossas grandes bandeiras, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque pela instrução nós vamos chegar lá. A fé, nós falamos fé raciocinada, eu acho que é um pouco equivocado isso aí. Olha a pretensão minha, né? Fé raciocinada. Porque não é fé raciocinada. Fé e razão são sinônimos. Não tem jeito de você ter fé se não tiver razão, se não tiver raciocínio, porque senão não é fé, é mera crença. Se você tiver fé mesmo, passou pela razão, e quando passa pela razão, convence. E se convence, você muda. Enquanto não muda, é porque não foi convencido. Se não foi convencido, é porque não passou pela razão. Isso me faz lembrar de um padre muito dinâmico, um padre muito alegre, de uma paróquia do interior. Ele brincava com o pessoal, cantava, tá? E o dia ele chegou todo animado lá na paróquia. Pessoal, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Tem que ser agora. Opa, todo mundo abaixa na hora, né? Por quê? Quer ir para o céu? Lógico que quer. Do lado de Jesus, quer. Agora não. Opa, peraí. Também menos, né? Vai devagar aí. E o que nos prende aqui? Tá bom, não quer ir agora? Por quê? Olha, vai do final do campeonato, ao final da novela, ao filho que vai se formar. Vamos começar a pensar nos argumentos. Todos os argumentos humanos. Todos os argumentos materiais. Não que não sejam justos. Mas quando a gente não dá o peso devido a essas coisas, ao invés de serem razões de alegria, de prazer, de felicidade, são de sofrimento. Porque geram tensão e o medo de perder. Então, fé é aquilo que vai nos dar certeza da vida espiritual, da vida futura, do nosso caráter permanente. A gente perde o medo das coisas. Perde o medo, eu tenho certeza. Por isso que Jesus disse, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para uma montanha se remover, e a montanha se removeria. A que montanha Jesus se referia? A montanha dos problemas, dos apelos, das nossas idiosincrasias, das nossas manias. Essa montanha que é difícil remover, do egoísmo, da ganância, da vaidade, da sensualidade irresponsável. Isso é que lutar contra nós mesmos. Quando a gente fala, eu não tenho inimigo, é porque você nunca olhou no espelho. Não tem inimigo? Então não deve ter espelho em casa. Olha lá no espelho. Os árabes costumam dizer, o inimigo não é aquele que te odeia, é aquele que você odeia. Porque o ódio está dentro de você. E aquela expressão que Shakespeare disse, mais ou menos eu já citei na voz do Karnal, o ódio é um veneno que se bebe achando que o outro vai morrer. É esse sentimento que eu trago para dentro de mim, para dentro do meu coração. E é isso que eu preciso mudar pela fé. Não, eu acredito, eu sei que eu termino essa encarnação, eu continuo como espírito. E que como espírito eu vou assumir as consequências de tudo que fiz aqui. Por que eu faço coisa errada? É porque eu ainda não sei. Eu fui informado, eu não fui transformado. Esse é o pulo que a fé promove nas nossas vidas. Ela transforma, ela nos tira do patamar da informação, transformando em transformação, me perdoem a redundância. Eu saio da informação e vou para a transformação. Informado todo mundo está. Pega a caixinha de cigarro. Quem fuma ou conhece alguém que fuma, vai pesquisar, vai achar alguém que fuma. Tem lá na caixinha de cigarro uma fotografia escandalosa. É uma mão gangrenada, um pé gangrenado, um cara com máscara de oxigênio, um feto morto, aquela coisa toda. Fumar mata, fumar. Tá. Alguma dúvida que fumar faz mal?
Alguém tem dúvida? Fumar faz mal? As pessoas continuam fumando? Continuam. Por quê? Porque elas estão informadas que fumar faz mal. Ainda precisa estimular muito a inteligência para lutar contra os apelos do vício e se transformar. Na medida que aquela informação virar transformação, ela deixa de fumar. É simples, é uma questão de raciocínio, não é uma questão religiosa. É de raciocínio. Espera aí, pô. Eu estou me envenenando, eu sou o quê? Burro? Me perdoe se tem alguém que fume aí. É. A resposta é sim. Está se envenenando. Mas aquele conceito, olha, fumar mata aos poucos, não tem pressa de morrer mesmo, tal. Tudo bem. Vai empurrando, vai empurrando. Uma hora vai assumir as consequências disso. Não como castigo. Deus vai castigar. Os espíritas não pode fumar, espírita não pode beber. Besteira isso aí. Porque às vezes falar mal dos outros não aparece, não tem maço de maledicência. Viu fulano com maço de maledicência no bolso, né? É pior do que fumar, não tenho a menor dúvida. Então não vai ser castigo. Uma consequência natural, você agrediu o seu corpo. Um corpo que lhe foi dado por empréstimo para viver um número de anos. Mas para quem quer justificar, ainda vai achar, não, mas veja bem, meu avô fumou a vida inteira, morreu com 119 anos na maratona de Washington, lá morreu atropelado. Tudo bem. A gente sempre vai achar um cidadão para justificar as dificuldades. Mas nós espíritas conhecemos a lei da reencarnação. Aquele perispírito que ficou maculado, conspurcado, prejudicado pelas toxinas do cigarro, vão projetar um corpo com problemas na próxima encarnação. Não vai ser o castigo. Você é fumante agora, de castigo você volta asmático. Não, você formou um corpo asmático. Então, quando você vê uma criancinha, tem criança que nasce com cirrose. Pô, o cara nunca tomou, só tomou leite. Como é que nasce? É o pingucinho voltando, não tenho dúvida disso. É aquele pingucinho que morreu e achou, não, comigo não tem problema, bebo há 100 anos, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ele gerou aquela doença, aquelas toxinas foram comprometendo o perispírito, que é o elo entre o espírito e o corpo, e vai levar as informações para o plano espiritual, informações essas que serão utilizadas na reencarnação. Então tudo, a gente volta ao Evangelho, tudo tem uma causa justa e um fim útil. Qual é o fim útil, então? É você aprender. É o processo pedagógico da restrição. Tem que haver a restrição, senão ninguém aprende. O filho vai mal na escola porque ficou todo final de semana vendo televisão e tal. O que você faz para que ele possa ir bem na escola? Não para castigar o seu filho, para que ele vá bem na escola. Restringe o final de semana dele. É doloroso? É. É sofrido? É. Mas o seu objetivo é fazer com que ele sofra? Não, o meu objetivo é fazer com que ele aprenda o valor do tempo, e estude e se dedique, e possa recuperar o ano, depois que ele recuperar, no outro ano, já com esse aprendizado, com a soma desse aprendizado internalizado, ele muda a postura, ele muda o comportamento. O nome disso é fé. Fé. Quando nós colocarmos isso na cabeça, tudo muda. O cidadão entra para a política, ele rouba, ele se corrompe. Por quê? Porque ele acha que ele vai precisar daquele dinheiro para ser feliz. Ele acha que se ele não tiver dinheiro, se não tiver poder, cada vez um cargo maior, mais influência, ele não vai ser feliz. E às vezes fala que tem fé. Não, eu tenho fé. Você não tem fé. Você crê em alguma coisa. Você conhece alguma coisa. Não tem fé. Porque se tivesse fé, não faria isso. Porque acreditaria, saberia mesmo que tudo isso está sendo contabilizado em seu prejuízo. E o tempo para frente é muito maior do que o presente e até do que o passado. Então, até matematicamente, é ruim isso. Porque você, em função de 10, 15, 20, 30 anos de poder, de dinheiro, de sucesso aqui, você compromete 300 anos para frente. E sabe lá quanto tempo ainda vai se comprometer. Então, fé é um exercício profundo de conhecimento, de estudo, de dedicação. E ela pode transformar as nossas vidas. E a ética, que a filosofia humana estuda,
nada mais é do que isso. É a centelha divina que nos impulsiona. Deus não nos abandonaria ao léu. Ele nos colocou simples e ignorantes, ou seja, tendo um livre-arbítrio para nos aprimorarmos, mas colocou dentro de cada um instinto, um norte. E esse norte é a ética. Como a tartaruguinha que nasce e, sem que ninguém diga para ela, ela quebra o ovinho e vai nadando para o mar. Ela tem um chipzinho que indica, vai para o mar. Nós temos um chipzinho que indica, vá para Deus. Só que usamos o livre-arbítrio para fazer isso tudo de forma enviesada. Não tem problema nenhum. Vai para Deus de qualquer jeito. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Agora, pela razão, nós podemos ir numa linha reta. Nós podemos ir antes, e sem sofrimento. Pode dar para ir sem dor? Sem dor não dá. Não tem como viver sem dor. Ao contrário. A dor é abençoada, a dor é nossa amiga. Se não houvesse a dor, não tinha ninguém aqui. É a dor da fome que faz a gente lembrar que tem que comer. É a dor do frio que faz a gente lembrar que tem que agasalhar. A dor do sono faz a gente lembrar que tem que descansar o corpo. Se a gente não tivesse dor, não durava 5, 6 anos. Não ia comer, ia morrer de inanição, ia ficar anêmico, ia pegar uma pneumonia, porque não ia se agasalhar. A dor é uma bênção, a dor nos coloca no rumo correto. A dor nos faz respeitar a nossa natureza humana e a dor moral nos faz respeitar a natureza espiritual. Então, não é viver sem dor, é viver sem sofrimento, por entender o caráter da dor, por entender a importância da dor nas nossas vidas. Há uma causa justa e um fim útil. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai não saiba. Acabou a razão para sofrer. Vamos buscar a cura, vamos buscar a solução, vamos buscar a melhora, com um sorrisão nos lábios, cabeça erguida. Lá no Evangelho, no capítulo 12, tem lá uma expressão que diz assim, quanto mais a gente ergue os olhos para o mundo espiritual, menos as coisas da terra nos ofendem. Então vejam que interessante, não é uma frase solta. Ele não diz, menos vão acontecer coisas, menos você vai ser alvo de alguma coisa, menos você... Não, as coisas vão continuar acontecendo, mas o seu olhar está lá em cima. Então as coisas daqui de baixo não vão nos ofender, poderão nos atingir fisicamente, atinge o meu carro, atinge a minha casa, meu emprego, minha saúde física, mas não me atinge. Eu, Espírito eterno, Filho de Deus, caminhando para a evolução, não me atinge, porque eu entendo o caráter justo disso, e vou tirar disso a melhor utilidade, a utilidade do meu progresso, da minha evolução. Não é simples, não é fácil, é uma luta que tem que ser desenvolvida todos os dias. Por isso que nós não podemos descuidar do pensamento, da vibração, da oração, mas a oração não é simplesmente entregar para Deus a solução, como nós temos o hábito, pedir, Deus isso, Deus faz isso, Deus... Não. O mesmo sociólogo que eu citei, Søren Kierkegaard, ele disse uma vez, a oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. E é exatamente isso. A gente tem a tendência de usar a oração para influenciar Deus, para pedir as coisas, para que Deus resolva os nossos problemas. E o objetivo da oração não é esse. O objetivo da oração é mudar a natureza, de que eu preciso mudar, eu vou conseguir. Isso que eu estou pedindo para Deus, eu vou conseguir. Mudando a minha postura, mudando a minha natureza. Deus vai me ajudar. Os Espíritos vão me ajudar. Vão me dar força, vão me dar o ombro, vão me dar o conselho. Vão estar comigo. Vão me dar a luz, vão me clarear os pensamentos. Vão me trazer as oportunidades. Mas eu preciso mudar a minha natureza. Lá no Evangelho, quando Jesus diz o sacrifício mais agradável a Deus, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O cidadão está lá deixando a oferta dele no altar. Diz o mestre, interrompe aí a solenidade e reflete. Você deixou alguma coisa lá fora? Tem alguma aresta com alguém? Tem alguém para perdoar? Alguém para pedir perdão? Tem. Larga a sua oferenda aqui no altar e volta. Vai lá, se reconcilia com seus inimigos e depois vem aqui. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então é isso, não é mudar, influenciar Deus, é mudar a nossa natureza. Às vezes a gente tem o hábito, por exemplo, o pessoal vai fazer promessa. Eu sou oficial da Polícia Militar, né? Santo Expedito é o padroeiro da PM.
Dia 19 de abril é o dia de Santo Expedito. Eu sei porque é aniversário da minha mãe também, né? Aí faz aquela fila danada na igreja de Santo Expedito. Fica tudo, horas e horas. Então a pessoa fala, não, eu vim aqui porque eu tenho fé em Santo Expedito. Como é que se resume a fé? Ficar 4 horas numa fila e deixar um pedido lá. A fé não é isso. Isso é fácil. Me perdoem quem vai, quem fica. Não é demérito. Quiser continuar indo, pode ir, não tem problema nenhum. Agora, a fé não pode se resumir a isso. Fiquei 4 horas numa fila, deixei lá um pedido, agora é problema do Santo Expedito. Não, pô, coitado do Santo Expedito. Ó, Santo Expedito, agora já fiz a minha parte. Minha parte foi ficar na fila. Agora tu é resolver os meus problemas. Não. Não. É mudar a sua... Até pode ir lá, Santo Expedito, me ajuda. Me ajuda, Santo Expedito. Eu vou melhorar. Eu vou mudar. Eu vou progredir. Tem quem não tem o que mudar. Não, eu não tenho. Porque, olha, minha vida vai ser ótima, porque normalmente a gente pede para os outros, né? Para os outros mudarem. Ai, Santo Expedito, faz aquela pessoa ficar mais isso. Ou Santo Expedito, faz aquela... Fique você mais tolerante. Não espere mudar o outro. Demora para mudar os outros. Mude a si. Ah, o cara é muito chato. Tudo bem, ele é chato. Deixa ele ser chato. Seja você mais tolerante. Perdoe. O perdão é uma coisa nobre. O perdão é a chave de tudo, é a solução de tudo. O perdão nos eleva, o perdão nos pacifica. Nós temos o hábito totalmente equivocado, daí um pouco da dificuldade de perdoar, porque a gente acha que ao perdoar está quebrando o galho do agressor. Então quer dizer que fulano faz isso, aí eu perdoo, e fica por isso mesmo. O que importa se fica por isso mesmo, se não fica por isso mesmo? O que tem que importar é a minha paz. Quando eu perdoo, eu me liberto. Eu corto esses vínculos com essa pessoa. Se ele vai continuar com ódio ou não, o problema é dele. Se eu ficar com ódio dele, o problema é meu. Eu vou dormir com ódio, vou acordar com ódio, vou ao almoço com ódio. Essa pessoa vai estar comigo o tempo todo. O tempo todo. O perdão é de uma sabedoria. Agora, é um exercício porque dói. Dói. É que nem um gato engasgado, assim, desce na garganta, dói. Porque a tendência nossa, não, espera aí, não tem sangue de barata, está pensando que é o quê? É só imaginar um exercício, pega uma pessoa que aprontou com você, fez um monte de coisa errada, às vezes a gente não tem nem amparo na família. Chega em casa agora no Natal, reúne a família, gente, sabe aquele fulano que me trapaceou lá no emprego, me deu um golpe, roubou todo o meu dinheiro, que eu fui para a miséria, sabe? Então, eu estou pensando agora no Natal, a gente chamar ele para passar o Natal aqui com a gente, e reconciliado. Vamos ver o que a família vai falar. É louca. Vai trazer aqui, não, ele faz isso você traz aqui para nós, aqui para a sua família, que te amparou, a hora que você veio chorar aqui. Por quê? Porque ninguém entende o caráter do perdão. Por que as pessoas não falariam diferente? Tipo, puxa, você vai fazer isso? O cara que te deu o golpe, o cara que te roubou, que bacana, como você é bom. Olha, traz, vamos nos unir, vamos... Por que a gente não faz isso? A gente não tem ideia do quanto isso seria benéfico para todo mundo, para a libertação de todas as pessoas. Todo mundo ia se sentir livre, ao passo que prefere ficar preso ao ódio, preso àquela dor. Tem um livro muito interessante, não é um livro espírita, não, O Conde de Monte Cristo. Vale a pena ler, um livro fantástico, uma história de ódio. O cidadão tem lá, é traído, roubado, preso injustamente, e ele sai para se vingar da pessoa que roubou tudo dele, inclusive a pessoa que ele amava. E depois ele consegue ganhar dinheiro, é uma história bonita, não vou contar para não estragar, uma história muito bonita, vejam, tem filme, tem livro, tudo. E tem um diálogo que me chamou muita atenção, no finalzinho, quando a mulher que ele amava, que o reconhece de volta, ela fala para ele, perdoa, esquece. Ele falou, não me peça isso. Não me peça para eu tirar a minha razão de viver. Vejam que tristeza. Ele era impulsionado pelo ódio. Ou seja, não vivia mais a vida dele, vivia o ódio, vivia o desejo de vingança. Na medida que ele conseguiu se libertar, vai viver em paz, vai seguir a vida. Mas vai ficar por isso mesmo? Não existe impunidade na lei de Deus. A impunidade é só na lei dos homens. Na lei de Deus não existe impunidade, porque a lei de Deus está gravada na consciência. As pessoas vão despertar no plano espiritual, na própria vida.
Elas vão despertar e elas vão se culpar, se condenar, se punir, porque vão perceber o mal que fizeram, o tempo que perderam. Não precisamos nós assumir essa postura, essa posição. Por isso que é equivocado o espírita pedir a pena de morte, pedir a redução da maioridade penal, o endurecimento da polícia, a rota na rua. Gente, para quê? Para exercer a vingança, para matar o pobre. Ah, mas é pobre porque eu também fui pobre, eu não sou ladrão. Parabéns. Volta a Jesus. São ignorantes. Você não pode se achar melhor porque você sabe um pouco mais. Ao contrário, você sabe mais? Ensine quem sabe menos. Em qualquer campo da vida. No ensino estrito, na escola, no dia a dia, todo mundo ensina um pouco. Você vai comprar o pão na padaria, você pode sorrir, cumprimentar o padeiro, como pode ser mal educado. Está ensinando todos aqueles que estão na fila junto com você. Todo mundo está ensinando um pouquinho. É o papel cidadão, não é o papel espírita, não. Papel cidadão, papel cidadã. E por isso a importância de você fazer essa ligação com a política, com a polícia, com tudo. Eu não posso compartimentar a minha vida como se fosse um armário cheio de gavetas. Eu tenho uma gaveta do trabalho, que eu abro quando eu vou trabalhar e fecho quando saio do trabalho. Tenho uma gaveta do lazer, abro quando eu vou passear e fecho quando eu vou... E tem uma da religião, que eu abro quando eu vou no centro e fecho quando eu vou no centro. Não. Esses compartimentos têm que se comunicar todos. No meu trabalho, eu sou cristão. Eu perdoo, eu cedo, eu sorrio, eu tolero, eu cumprimento. Eu ajudo o meu concorrente, mas ele é teu concorrente. Você tem que massacrar o cara. Não, ninguém concorre com ninguém, somos todos irmãos. Mas você está falando isso é lá na igreja. Aqui não, é aqui. O lugar é aqui. Na igreja é fácil, aqui todo mundo é fácil. Aqui eu estou falando há 1 hora, está todo mundo quietinho, prestando atenção. Eu não sei se eu conseguiria isso no metrô, no trem. Oxe, para aí, estou atrasado. Por quê? Aqui é mais fácil. É lá no laboratório da vida, no dia a dia, no sufoco, diante de situações adversas, diante dos apelos. É lá o momento de ser espírita, de ser cristão. Seja na polícia, seja na política, seja na escola, na empresa, em qualquer lugar. E todas essas pessoas que estão fazendo todas essas coisas erradas aí, no fundo, são ignorantes. Não é ofensa. Eles ignoram a lei de Deus. Eles ignoram as razões pelas quais estão aqui no mundo. Matam, morrem por causa de coisas. E deixam passar o principal. Os valores morais, os valores espirituais, emocionais. Aqueles únicos que nos pertencem. Sobre os quais nós temos controle. O resto a gente não controla nada. E o que a gente vai levar para o lado de lá. Isso é da vida, é da ética socrática. 500 anos antes de Jesus. Isso não é uma coisa eminentemente religiosa, não dá para falar isso porque é questão religiosa, religião não se discute. Não. É da natureza científica, do progresso da humanidade. É das artes, é da cultura, é da música. Está aí agora um sucesso estrondoso aí de uma compositora paranaense. Quer ver uma música que eu acho que é psicografada. Tão feliz a música, que foi psicografada. Aliás, como tudo, né? Os espíritos nos influenciam em todos os sentidos. Chama Trem-Bala a música. Ana Vilela é uma compositora paranaense. Uma graça. Preste atenção nessa música, nessa letra. Baixa a música na internet, aí no Google. Preste atenção na música, o que ela fala. Não é por tudo aquilo que seu dinheiro pode comprar. E vai indo, mostrando o valor das pequenas coisas. Do sorriso, do amor. E aí tem um momento que ela fala lá, segura o seu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. A vida não se resume a isso não é tudo. Mas é para mostrar o quanto isso é importante. E o quanto isso é mais importante do que as coisas pelas quais a gente mata, a gente morre. E depois se arrepende porque não vai levar nada. Segura o seu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. E segue a Ana Vilela. Porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Que Deus nos abençoe. Obrigado.
Eu ia ler todos esses livros aqui e acabei esquecendo. Pois é. Espetáculo, né? Que passeio pela doutrina, né? Conversamos de tudo aqui hoje, né? Perdão, fé, né? Jesus, comportamento, moral, ética. Passemos por tudo. E é isso. Isto é a doutrina espírita. Num linguajar fácil, que todo mundo entende. Por isso que a gente aqui não gosta de palestrantes que elitizam a doutrina espírita, né? Que falam de uma forma totalmente absurda, no mais que perfeito, que é para a gente não entender. Olha que espetáculo. Está vendo? Esse é o Edson Sardano. Vai voltar um monte de vezes o ano que vem, viu? O Miguel também, o papai, volta aqui. Hoje ainda devo falar com ele, né? Para a gente combinar. E é isso aí, gente. A doutrina espírita é fantástica, mas a gente tem que vivê-la. Não é só estudá-la. Tem que pôr em prática. Não tem outro jeito. Não é mesmo? Vamos trabalhar, gente? Vamos? Então vamos fechar os olhos, nos entregarmos aos benfeitores espirituais, sentindo a presença deles, e desta forma, com pensamento no mais elevado grau, vamos agradecer a Jesus pela presença do nosso querido Edson, do Ademir que o trouxe, que veio com ele. E vamos agradecer a Moisés, pelas tábuas sagradas da lei, pelos 10 mandamentos, pela Torá. Vamos agradecer, do fundo dos nossos corações, aos queridos filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, ao grande Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer a Maomé, o querido Maomé, profeta Muhammad, por ter trazido até nós o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer, do fundo dos nossos corações, a Santa Igreja Católica. Sim, foi por ela, através dela, que chegou até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim vamos reverenciar ao querido Agostinho, ao Santo Agostinho, ao querido Francisco lá de Assis, a Dom Bosco, o primeiro santo a trabalhar a interreligiosidade. Vamos agradecer a São João Paulo II, querido Papa, e o atual Papa, Papa Francisco. Queremos lembrar também dos exemplos das divas do amor ao próximo, da grande Madre Teresa, lá de Calcutá, e aqui da Bahia, Evangelho Vivo, a nossa mentora querida, a grande razão de nossa casa existir, Irmã Dulce. Vamos agradecer por esta doutrina que tanto nos ensina e nos conforta, ao professor Ribeiro, também conhecido como Allan Kardec, e a ele, ao grande médium de Jesus. Poucos entenderam o Evangelho e o colocaram na prática como ele. O grande Chico, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, o nosso querido Chico, das Minas Gerais, das Mães Enlutadas. E, por fim, já recebendo da pátria espiritual, esta cascata de luz que cai sobre nós, que completa esta casa, esta cascata de luz de todas as cores e todas as frequências, enviadas pelo grande Lucas, Lucas o Lucano, o médico de almas, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E é ele e a toda a sua equipe que nós confiamos. Confiamos sim os trabalhos de cura, da autocura desta manhã. Desta forma, vamos recebendo esta cascata de luz, que penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpa a nossa tela mental, contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o chakra frontal.
faz a higiene, a asepsia do laríngeo, que nos torna mais humanos no cardíaco. Luz que reequilibra o gástrico e esplênico, que completa de energia o básico ou genésico e que acende todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, estamos como o mestre disse, nós somos luzes, luzes acesas, luzes interconectadas, luzes interdependentes. Sim, vamos sentindo agora esta energia, caminhando por artérias, veias e linfáticos, tomando conta do nosso corpo físico, chegando a banhar as 100 trilhões de células, receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas, mitocôndrias produzindo e armazenando energia da cura, da autocura, cada vez mais ectoplasma sendo produzido. É um núcleo se dividindo de uma forma fisiológica, impedindo assim o crescimento de nódulos, de cistos, de tumores, do câncer, de metástases. É a autocura. Nós podemos nos curar, o mestre disse. Vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais. E nós podemos sim. Podemos, basta que tenhamos fé. Basta que mudemos as nossas condutas. Basta que nos transformemos em pessoas melhores, em espíritos mais leves, puros, sutis, elevados. E assim, mestre Jesus, olhando em seus olhos compassivos, vamos agradecer por este momento mágico em nossas vidas, através da oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus, vamos trabalhar.